Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais que são expert em suas áreas de atuação, para trazer com muita credibilidade e respeito informações para a sua noite. Olha, eu estou com ela aqui, que faz uns dias que não aparece aqui no nosso Dr. Cash, doutora Taína Israela, ela que é psicopedagoga, sócio proprietária da Clínica do Bem, vem aí fazendo história, né, com as crianças atípicas e vai falar hoje sobre o desafio invisível da maternidade atípica. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Você está muito sumida, doutora, está viajando muito, estudando, né? Sim, sim, se dedicando, né, correndo atrás, buscando novos conhecimentos para trazer para a equipe, que é Com muito certeza. importante. Inclusive agora você vai para fora do país, agora em setembro, não é? Isso, em agosto, final de agosto, começo de Uhum, setembro, eu estou indo para a Espanha para fazer um curso de seletividade alimentar, né, em Madrid, legal. e buscar também novas ferramentas para poder ajudar as crianças que têm essa restrição alimentar. Nossa, parabéns, isso aí, trazendo conhecimento e avanços para não só para os pacientes, como para os profissionais que atuam na sua equipe multidisciplinar, né, doutora? Bem, doutora, a descoberta, né, e o choque inicial da família, né, como que foi para você e como que é para as mamães que acompanham o momento do diagnóstico, essa descoberta, né, essa entrega de diagnóstico? Existe algum padrão de reação dessas mamães? Sim, sim, sempre vem acompanhado de negação, né, elas entram no estado de negação, tem as que aceitam, né. Quando a avaliação ela é feita comigo, eu já venho trabalhando, quando eu Uhum, percebo que a criança tem essa, possibilidade de diagnóstico, eu já venho trabalhando com elas ali, a possibilidade da criança estar dentro do espectro, então eu já faço perguntas, né, e se estiver dentro do espectro, você percebe que tem algo, né, diferente na criança, e se ela fosse, né, autista, o que que isso mudaria para você? Então eu já vou preparando, né, o emocional dessa mãe, ouvindo ela, para que eu consiga chegar depois, a dizer que realmente a criança está no espectro ou não, né. uhum, Claro que a palavra final sempre é da médica, então uhum, na avaliação a gente, busca se a criança tem traços, né, característico do diagnóstico e se uhum, tiver, eu já vou preparando essa mãe para que quando chegar na médica, né, uhum. ela não leve um susto, né. Mas sempre é acompanhado, assim, de uma negação, porque é idealizado uma criança perfeita, né. Sim. E aí quando vem, com o diagnóstico sempre, tem ali um estado emocional que é abalado. Só que a gente sempre tenta conduzir de uma forma para que elas entendam que não é o fim, é um começo, né. É um novo começo de Com certeza. aprendizado, de busca, e que o filho dela continua sendo o filho dela, independente do diagnóstico, né. Então a gente sempre trabalha essa parte humana, essa parte técnica, de orientação, né, para que ela entenda que, há tratamento e há melhoras, né, que o filho dela pode ter caso entre intervenção mais precocemente possível. Perfeito, doutora. Eu acho que a mãe vive uma espécie de luto, né. O luto do filho que ela idealizou, né. E ter ali em risco, algo que ela talvez não possa viver com esse filho. É mais ou menos isso, doutora? É como se fosse isso, não é um luto, digamos assim, de morte física, né, Uhum, mas é de possibilidades, porque quando, descobre o diagnóstico, ela pensa nas possibilidades que o filho dela talvez não teria acesso, que também não é bem assim, né. uhum, A gente sabe que a criança, se ela for intervida, né, da forma correta, tiver acesso às ferramentas correta, não tem tantas barreiras que impossibilite dela ter acesso a tantas coisas, né, que a gente tem no cotidiano. Então, ela tem sim esse processo de luto, porque acha que é o fim, que não vai ter jeito, e aí a gente trabalha para que ela entenda que, assim como a criança, eliminar essas barreiras de aprendizagem, né, adquirir confiança, autonomia, autoconhecimento, e isso superar dentro do espectro, né. Então a gente mostra para ela várias possibilidades e vai quebrando ali aquele exato. luto, aquele pensamento negativo, né, pessimista, de achar que a criança é limitada, que a criança, tem um rótulo, está dentro de uma bolha, porque no final das contas a criança é uma criança, antes do espectro, né, então a gente tem que ter esse cuidado para direcionar a família, para deixar ela o mais confortável possível, para que ela entenda isso, né, e não limite a criança, né. Com certeza.
certeza, com certeza. Eu Não falo crie que mais barreiras, né. e hoje, gente, né, existe tanta informação, tantos artifícios, né, tantos profissionais qualificados, né. Falo que quanto antes é feita a intervenção, maiores as chances dessa criança ter uma vida normal, né, Sim, evoluir ali dentro, do autismo, né, evoluir de graus, né, porque a gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas tem evolução, né. sim. E eu falo que tudo é a questão da informação. Muitas mães eu acho que se assustam ainda, doutora, pelo excesso de desinformação, né? Informações desencontradas que nós temos hoje e nem todas têm acesso à informação correta. Sim, Então sim. gera um certo espanto, né? É um espanto, um receio, uma barreira, né, não entende dos níveis, das Uhum, possibilidades, se mistura muito com o autismo, com a deficiência intelectual, que a gente via muito isso no passado, né, crianças não verbais, que não tinham acesso a informações, que não tinham desenvolvimento. Então cabe o profissional ali que está cuidando desse diagnóstico, dessa avaliação, fazer essa psicoeducação também com os pais, mostrar para eles que não é aquilo que era no passado e que quanto mais precoce a criança for, exposta, né, essas aprendizagens, mais rápido ela vai evoluir, né. E muitos ainda falam assim: "Mas como psicólogo para uma criança que é autista, né, o psicólogo vai ficar lá conversando?". Não, e a gente sabe que não é. É aprendizado através da forma lúdica, através do brincar, é desenvolver aquelas barreiras que a criança, tem de dificuldade, que é sentar, esperar, fazer contato visual, né, o tempo de uhum, mesa, fazer a imitação, né, porque é através do contato visual que ela vai fazer a imitação, vai aprender a imitar. Então o psicólogo, ele trabalha isso, é exatamente isso, não é o diálogo em si, né, propriamente dito como a psicologia convencional, mas é através do brincar. E através disso a criança ela alavanca muito, o seu potencial de autonomia e de desenvolvimento, né. perfeito, doutora. O invisível, né, do dia a dia. Quais são os desafios, doutora, que não aparecem nas redes sociais em relação a esses desafios das mamães, né, atípicas? Eh, Conta pra gente, esses desafios que às vezes não são mostrados pelas mídias, mas você que está no meio, né, vive a realidade de muitas mães autistas, consegue identificar. Eu acho que o maior desafio hoje são as políticas públicas, né. Como a gente sabe que o tratamento para autismo, né, as avaliações para autismo, ela tem um custo elevado devido mesmo aos cursos que a gente precisa buscar, né, aos testes que a gente precisa estar, aplicando no paciente. Então, na política pública, a gente sabe que não há, né, essas ferramentas de formas acessíveis. Então, isso é o maior desafio de todas as mães, né, Uhum, de baixa renda, ter esse acesso à consulta médica, à avaliação com psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional e após tudo isso ter o acesso a essa rede, né, a gente percebe que há essa dificuldade ao acesso à rede uhum, para ter o tratamento. Às vezes vai ter o tratamento ali, de 15 em 15 dias, 2 vezes ao mês, 3 vezes ao mês e que a gente sabe que o resultado não vai ser tão significativo como se ele fosse intensivo e diário, né. uhum, Então, as políticas públicas precisa, urgente, de ter apoio, de buscar um apoio para essa família, de orientação, com certeza. ONGs, grupos de mães, né, Uhum, cursos para elas, porque como a gente sabe que eles não vão conseguir talvez dar aquele atendimento intensivo, mas dar o treinamento, uma capacitação para a mãe dar continuidade a essas terapias em casa, né, saber lidar ali com o filho, com essas dificuldades que o filho enfrenta em casa seria muito importante, né. E a escola também, que entra também na política pública, né, aquele acompanhamento terapêutico que a gente, tem na escola, né, a gente sabe que tem essa dificuldade, professores, né, com capacitações para adaptação de material. Então eu acredito que esse ainda é um dos maiores desafios que as famílias encontram, né. com certeza. O que que as pessoas mais erram, doutora, ao tentar ajudar uma mãe atípica? Qual o erro mais comum que você enxerga quando as pessoas tentam ajudar uma mãe atípica? Por não, às vezes, conhecer, não ter informação, não saber a realidade daquela mãe ao certo. Julgar, né, ter esse pré-julgamento de achar que a mãe está exagerando, eu vejo muito caso disso na clínica quando eu Uhum, avalio, né,
que a mãe vai buscar, porque percebe que o filho está se comportando de uma maneira não apropriada, e aí a própria família mesmo ali, os parentes, "Ah, você está procurando doença, você está buscando rótulo", né. Então o pré-julgamento em cima dessa mãe, essa cobrança em cima dessa mãe de achar que, o autismo virou moda e que você quer entrar na moda, e não é bem assim. Eu sempre falo, é melhor você pecar pelo excesso, né, do que pela falta. E Com também, um certeza. dos maiores erros que eu percebo, assim, é romantizar também o autismo, né. É achar que, tipo, eu já ouvi isso muito em relatos de mães da família, "Ah, você é uma heroína, você é um ser de luz, o seu filho é um ser de luz", não é bem assim. É uma mãe, né, que está buscando o melhor para o seu filho, que está ali, procurando tratamento, que está procurando ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, e que não tem nada de romântico nisso, Com né. certeza. Tem muita luta e muito desafio. Então, Sim. romantizar esse autismo que não existe, que não tem nada romântico, né, Uhum. e isso eu percebo que incomoda muito a família, né, que incomoda muito as mães, elas já chegam assim, chateadas, né, por esse tipo de comentários, né, e a gente sabe que tudo isso é falta de informação, né, o que elas precisam mesmo é acolhimento, é orientação e que sejam aceitas, que os filhos sejam aceitos, né, da forma que é, dentro da sociedade. Com certeza. Rede de apoio e saúde mental, né, doutora? Ressalta pra gente a importância, né, do suporte, o papel do cônjuge, da família, dos amigos, né, e o apoio psicológico para essas mamães e cuidadores. É, o papel do cônjuge é muito importante, Sim. né, que às vezes fica muito para por ele ser o provedor, né, a gente ainda sabe que às vezes a figura masculina é o provedor da casa Uhum. e deixa ali por conta da mulher, levar na clínica, levar na escola, né. A gente percebe às vezes pais silenciosos e ausentes dentro, do tratamento dentro da família, né. Então talvez o pai estar mais presente ali na clínica, nas devolutivas, nas evoluções, né, vai ajudar a não sobrecarregar essa mãe e ele entender o contexto, porque a gente Com sabe certeza. que o olhar do homem ele é um pouco diferente para este cuidado maternal, né, paternal. Então, a partir do momento que ele se coloca ali para conversar com a equipe, para entender as dificuldades do filho, ele vai ver que não é tão simples assim e às vezes a cobrança que tem em cima daquela mãe, né, por às vezes um excesso de cuidado, um excesso de preocupação, não é à toa, né, é Uhum. algo muito sério. Então as avós também, né, eu falo assim, a minha filha, né, tem avó, e a avó ela tem uma maneira diferente de cuidar da criança, e com autismo aumenta-se esse cuidado, então os avós também está a Paparicam par, muito, né? paparicam muito, querem colocar naquela Sim. bolha, naquela proteção, e tudo que é exagerado não é bom, né. Então a partir do momento que os avós, os pais, né, não só a mãe, está ali dentro da clínica acompanhando, assistindo as devolutivas, assistindo as devoluções. Tudo isso vai contribuir para que aquela mãe não esteja tão sobrecarregada e preocupada mentalmente com a evolução daquela criança, porque Com todo mundo certeza. ali está sendo preparado para lidar com as dificuldades que a criança tem e com as dificuldades que pode ser encontrada dentro daquele comportamento, né? Então, é sempre aquilo que a gente sempre falou, né, é buscar conhecimento, é buscar orientação, é saber lidar, com aquela criança, né, e não só julgar a mãe, não só jogar para a mãe, porque é muito difícil, né. Com certeza. Como que manter, doutora, a saúde mental, né, diante de um cuidado tão intenso e contínuo, né? Qual dica você daria para que essa mãe possa aí, manter essa saúde mental? Sim, buscar o autocuidado, né, é Sim. importantíssimo, buscar rede de apoio também como psicólogo, é importante, você tá ali com as suas terapias diárias, né, em dias, grupos de mães, né, e se permitir também. A gente sabe que as terapias elas são intensivas, Uhum. então, isso gera ali, uma dedicação, grande, né, em cima de buscar a criança na terapia, levar a criança para a escola, né, e muitas das vezes a mulher acaba se esquecendo que ela também é mulher, que ela também é mãe. Então, se permitir ir no salão de beleza, ter um banho mais demorado, né, não estar ali só à frente, chamar aquele pai, né, aquela avó: Para "Olha", para participar. participar, fica com
ele aqui enquanto eu vou no shopping com minhas amigas. Gente, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado a mulher ser mulher, a Verdade. mulher ser mãe. Nós precisamos de ter essa relação, essa comunicação, tomar um café, tomar um banho gelado, ir no salão, se sentir especial. Então, não é só a psicoterapia. Não é você só ter um psicólogo e ir lá falar das suas dificuldades, das suas dores, mas esquecer que por trás de uma mãe, de uma mulher como nós, todas nós somos vaidosas, cuidadosas, tem uma mulher que precisa ser cuidada, ser amada Com certeza. e se permitir também isso, porque eu vejo também a dificuldade dessas mães de não se permitir achar que talvez não são merecedoras, pertencentes disso e são. Né? Todo mundo merece um banho ali, nem que seja por 1 ou 2 vezes na semana, um pouquinho mais demorado para lavar o cabelo, hidratar o cabelo, secar o cabelo, ir na manicure, né? Ter esse cuidado com a sua Esse olhar para autoestima. si mesmo, E isso, né, olhar para doutora? si mesmo, cuidar dessa autoestima que precisa ser cuidada, né? Porque se você está com a sua saúde mental, sua autoestima cuidada, tudo vai facilitar, né? Tudo Para anda que bem. você esteja bem também para cuidar daquela criança, daquela família, né? Com certeza. Vitórias e histórias que inspiram, né, doutora? Eh, a maternidade atípica, ela não é só dor, né, é também um lugar, de amor profundo e transformador. Conte pra gente algumas histórias de mamães que conseguiram aí lidar de forma leve com esse processo, né, conseguiram superar aí essa fase inicial e têm uma vida normal hoje. Existem muitas mamães que têm uma vida normal, né, doutora? Tem sim. Eu vou usar até um exemplo de uma mãe, Pode né, ficar à lá da vontade. clínica, que quando ela chegou na clínica, a criança já tinha um diagnóstico, mas era uma criança com bastante rigidez, bastante limitação alimentar, não subia as escadas sozinha de casa, então sempre era muito no colo. E a mãe, ela vivia em volta daquela criança, ela era a superprotetora daquela criança. E é tudo isso que a gente acabou de falar, esquecia dela. Esquecia Uhum. do autocuidado, esquecia que ela era mulher, esposa, pessoa, né. E aí ela começou a fazer a terapia lá na clínica, e aí a gente sempre conversando muito, né, orientando bastante. A gente conseguiu mostrar isso para ela, que ela também é importante. E hoje, né, eu acredito que ano que vem ela está finalizando a faculdade de contabilidade. Olha E isso é aí. um grande avanço. Eu lembro que quando ela chegou para mim, ela falou assim: "Tá, eu tô pensando em estudar". Eu: "Que maravilhoso, Ai, né. que bênção. Vamos sim, eu te É uma apoio". Você inspiração, eu falo é que uma a inspiração, vida você continua, a vida gente. continua. E aí eu lembro que, nossa, como se fosse hoje, né, tem 4 anos que a criança está na clínica, ela também, inclusive ela foi uma das primeiras pacientes também, Sim. né, e eu lembro que ela ia de Uber e voltava de Uber, e como era tão difícil tudo aquilo, porque a criança se desregulava ao esperar o Uber, se desregulava dentro do Uber, né, e ia chorando, se autolesionando, e hoje ela tem habilitação, né, algo Uhum. que ali eu vejo que na clínica, na rotina, estar envolvida com outras mães, com outras mulheres, despertou esse interesse dela. Ela foi atrás, fez habilitação, hoje vai de carro, vem de carro levar a criança, né? É uma mulher super empoderada e tá fazendo a faculdade. Tanto que muitas das vezes ela chegava, tá, e tá difícil. Eu vou, não vai desistir. Aqui é proibido desistir. Você não vai desistir. Conversava com ela, né? Fazia ali aquela análise. E aí ela levantava a cabeça e continuava, né? Isso que é importante, continuar. E hoje, eu acredito que ano que vem, final do ano, ela está formando a faculdade de contabilidade. Então, ela é uma mãe que brilha muito os meus olhos. Ai, que Ela não, bênção. e ela se limitava muito ali o filho, né? Esse cuidado com o filho, com esse cuidado na maternidade. E Uhum. hoje ela é uma mulher que está fazendo a faculdade, que vende ali os seus produtos da Natura, da Avon. Esses dias eu cheguei com o cabelo tudo arrumado, eu, que linda, foi no salão, né? Aham. E a gente vê que a pessoa brilha diferente, né? Que a pessoa está diferente. Tudo isso foi graças ao tratamento da criança. A criança foi evoluindo e ela Aham. foi percebendo que a vida dela não parou. Né, que atrás daquela criança existia uma mãe, uma mulher, né, uma esposa que também merecia ser cuidada, ser amada Com e certeza. que tem uma autonomia linda, que tem ali um empoderamento lindo, né, para poder ser uma grande profissional. Então, assim, eu fico muito feliz de ver ela se realizando, né, e Isso é sabendo que a muito gente está bom. contribuindo com isso também. Isso é muito bom. Doutora, nós vamos para um rápido bloco comercial e nós já voltamos. A informação está muito boa, tá um bate-papo muito leve. Então, nos aguardem aí. Não tem como não se curvar à potência da natureza.
Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGP Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGP faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGP Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Estamos de volta. Você que está chegando agora aqui no nosso canal, eu peço para que vocês voltem esse conteúdo para o início, porque está muito legal esse bate-papo de hoje com a doutora Taine Israela, ela que é sócio-proprietária da Clínica do Bem e veio aqui hoje falar sobre o desafio invisível da maternidade atípica, né? Doutora, foi muito bom receber você aqui hoje, muita informação de qualidade, um bate-papo muito leve, né? Eu gostaria que você falasse agora para as mamães, para os papais que nos acompanham, né? Mais especificamente as mamães, é,
algumas orientações, dessem a elas algumas orientações práticas, né, sobre como buscar informação, né, onde obter mais acolhimento, e como também até que a equipe multidisciplinar possa acolher melhor essa mãe, dando a informação que ela precisa, para que esse momento não se torne tão pesado quanto parece, sim um momento leve onde a família consiga levar com naturalidade, né. A vida continua, como a gente falou aqui, a vida segue, né. Sim, é isso mesmo. A equipe de multidisciplinar, né, todas as clínicas têm, é importante buscar ali grupo de mães, grupo de orientação, né, a própria supervisora, a equipe técnica, para te passar essa orientação, porque às vezes tem aquele sentimento, aquele pensamento que pode estar incomodando, né, em Uhum, buscar ajuda, e não. É importante você falar das suas dificuldades, porque é tudo muito novo, né? E se você não falar, não tem como a gente saber qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dificuldade. Então é importante essa mãezinha buscar a equipe, falar: olha, tá me incomodando nisso, ele me trouxe esse comportamento, o que que eu posso agir, o que eu posso fazer, né? uhum, Para que ela saiba lidar ali com aquele comportamento daquela criança, né? Então, buscar os grupos de mães, né? Geralmente dentro das clínicas, tem os grupos de mães, uhum. ou o grupo tipo a AMA, né? Tem a AMA Mato Grosso, que é um grupo destinado à mãe também, que tem encontros, né? Que sempre tem eventos na semana do autismo, no mês de conscientização do autismo, no mês do autismo mesmo. Então, assim, é importante estar inserida nesses grupos, né, para ter mais conhecimento, para ter mais comunicação, né, Com e certeza. ter ali aquelas pessoas que vão te dar o apoio que você precisa. Uhum, perfeito, doutora. Deixa uma mensagem de força, né, de acolhimento para essas mamães que estão nos acompanhando. A gente sabe que é um momento que pode ser levado com muita leveza, né, com muita naturalidade, mas muitas mamães ainda se sentem aí com medo, aflitas, né, inseguras. Então, deixa essa mensagem de força para essas mamães nessa noite, doutora. Sim, Paulinha, toda mãe atípica, né, ela carrega, uma força que nem ela sabia que tinha, Verdade, né. E eu sempre falo, ela não está sozinha, tem outras mães, tem outras famílias, né, tem a com equipe para certeza. ajudar. Então não se sinta sozinha, não se sinta perdida, procure ajuda, converse sobre, procure orientação, que tem muita gente aí para te ajudar a debater sobre esse assunto do autismo. Com certeza, doutora. E é isso mesmo, vocês não estão sozinhas, né? Quanto maior a rede de apoio, quanto mais vocês se apoiarem, amigos, familiares, na própria equipe multidisciplinar que vai acompanhar essa família, essa criança desde então, melhor você vai conseguir enfrentar esse processo. Eu falo que nós não somos nada sozinhos, em nada que a gente vai fazer na vida, né? Então, no momento como esse acolhimento, né? Essa rede vai fazer toda a diferença. E mamães, se olhem também, né? O mundo de vocês não acabou por conta disso, Sim. né? A vida não acabou. Existe vida normal após a descoberta, né, de um autismo na família. Então, assim, quanto melhor vocês estiverem emocionalmente, fisicamente, maior suporte vocês poderão dar aos filhos de vocês, Sim, sim, né, doutora? eu sempre falo, a criança ela não precisa de uma mãe pela metade, ela precisa de uma mãe De inteira, jeito nenhum, né. com Então essa certeza. mãe ela tem que ser inteira em todos os sentidos, e não veja como uma cobrança, né. A gente fala pela uma mãe pela metade, devido às dificuldades, então vamos trabalhar essas dificuldades, vamos trabalhar esse autocuidado, porque se você está bem, você vai conseguir trabalhar ali com o seu filho, né, vai conseguir fazer com que ele tenha grandes ganhos. Mais evolução. Sim. Com certeza. Obrigada, doutora Taina. Para quem quer acompanhar você nas redes sociais, qual o Instagram da clínica? Qual o seu Instagram? Clínica do Bem, @aba, né, Uhum. e o meu é Psico Taine Israela. Ai, obrigada, gente. Obrigada pela participação mais uma vez. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você que pode compartilhar e replicar essa informação com amigos e familiares. Assim como a sua vida foi impactada nessa noite, muitas outras vidas também podem ser impactadas através de você. Então, compartilhe, tá bom? E se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, acione o sinal de notificação para ficar por dentro de todas as informações que são anexadas quase que diariamente aqui. Eu espero vocês aqui amanhã com mais um Dr. Cash nesse mesmo horário, às 19 horas. Até lá!